Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do empate entre Vasco e Flamengo 0 a 0 no Maracanã, jogo bom. As duas equipes fizeram aí uma ótima partida. Vasco criou chances, principalmente com o Verratti, onde jogadores do Flamengo tiraram a bola em cima da linha, quando era gol certo aí do Vasco. Teve o pênalti pro Gabigol, que o Léo Jardim pegou. Léo Jardim, que hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, jogando muito com a camisa do Cruz Maltino. E um empate ruim na questão de tabela, né? Mas, em compensação, um empate bom pelo que foi a partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no canal, no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E um 0 a 0 de volta ao Maraca, Cícero. Beijo pra você, Mari, pra Mari Pereira também, um abraço pro Bruno, pro Mário Marra e pro fã de esporte, especialmente torcedor Cruz Maltino. Se em termos de tabela de classificação o resultado foi ruim pro Vasco, 0 a 0, o Vasco não tá bem, está em 7º lugar com 9 pontos ganhos e hoje estaria fora da semifinal do Campeonato Carioca, faltando 5 rodadas. Pelo que foi o jogo, foi um ótimo resultado. O Vasco foi inteiramente dominado pelo Flamengo. Ainda o Léo Jardim, no último minuto de jogo, defendeu um pênalti cobrado pelo Gabigol, apesar de que, coisas do futebol, as duas oportunidades, maiores oportunidades tirando o pênalti de gol, foram do Vasco, com o Verratti. E o Léo Pereira salvou 2 bolas em cima da linha. Quer dizer, o Vasco foi dominado o tempo todo, mas podia ter vencido o jogo num desses 2 lances. Mas em compensação, também o Léo Jardim pegou o pênalti do Gabigol. A situação do Vasco não é boa no Campeonato Carioca. O time tem 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota e só jogou um clássico. Ainda tem os clássicos contra o Fluminense e contra o Botafogo. Vai precisar vencer quase todos os seus jogos e ainda torcer por tropeços de rivais, principalmente times de menor investimento que estão à frente do Vasco da Gama. E lembrando que o Vasco volta a jogar na próxima rodada fora do Rio de Janeiro, que virou uma prática nesse Campeonato Carioca. Quinta-feira, 7ª rodada da Taça Guanabara, o jogo contra o Audax será na Arena da Amazônia, lá em Manaus, 21h15. Vamos ouvir na coletiva o Emiliano Dias, filho e auxiliar técnico do treinador Ramon Dias, falando que o Vasco precisa de reforços e que o Verratti vem jogando lesionado. Hay muchas cosas que você, por ahí la prensa no comunicó, porque tanto Ramón como eu falou de no comunicar nada con Pablo, porque Pablo tiene una fisura en una costela, ninguém sabe. Es la primera vez que va a falar, porque ahora Pablo va a parar y está haciendo un esfuerzo inhumano por el líder que él es y por el comprometimiento que él tiene con Vasco. Entonces yo que Pablo no se lo puede evaluar porque está jugando un 30% de lo que él puede jugar. A Genchi sabe que precisamos reforzar ahí, de mitad de cancha para Frenchi, porque tenemos lo de Paulinho, Dios quise Jair no tem nada. Mas sí, acreditamos mucho en el time que nós tenemos, porque fez algo absurdo el año pasado. Mas estamos cortos, porque tenemos un muy buen elenco, mas precisamos de mais. Tá aí o Emiliano Dias. Eu não sou médico, mas me causa muita estranheza que um departamento médico confessado pelo Emiliano Dias esteja deixando um jogador jogar com 30% das suas condições físicas e com uma fissura na costela que ele sofreu lá na pré-temporada do Vasco, em Punta del Este, no jogo contra o Deportivo Maldonado. Acho no mínimo esquisito, acho que o departamento médico do Vasco tinha que vir a público esclarecer por que estão liberando um jogador para jogar nessas condições que pode se agravar. Falando sobre reforço, que ele disse que o Vasco precisa de reforço para a gente encerrar, o Vasco anunciou agora há pouco oficialmente a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, que estava no Coritiba, 30 anos de idade, 41 jogos, 4 gols pelo Coritiba, aquele mesmo que passou pelo Palmeiras, Botafogo e outros clubes. O Vasco está interessado em jogadores que atuem no ataque mais pelos lados, e são 2 os jogadores que interessam ao Vasco, e pode sair uma negociação ou uma contratação a qualquer momento. O
Pedro Henrique, 33 anos, jogador do Internacional, Vasco que é por empréstimo, 89 jogos, 21 gols com a camisa do Inter. E também o Bruno Lopes, 28 anos, atacante do Palmeiras, 162 jogos no Palmeiras e 24 gols. O Vasco pode tentar a contratação ou está negociando um desses dois. O Pablo Galdanes, volante, 27 anos de idade, que estava no Genoa da Itália, já chegou ao Brasil, falta só agora assinar o contrato, realizar os exames médicos. Ele é chileno. E o Juan Esforza, a negociação já está fechada, 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais, argentino do Newell's Old Boys, 21 anos de idade, está disputando o pré-olímpico pela seleção da Argentina lá na Venezuela. Então o Juan Esforza deve chegar a qualquer momento, será um grande reforço para o Vasco da Gama. Vamos aguardar, o Vasco precisa de atacantes, mostrou ontem que só tem uma jogada praticamente, os cruzamentos do lado direito com o Paulo Henrique e do lado esquerdo com o Lucas Piton para o Verratti. Fora isso, quando o Payet tem um lampejo, quando o Payet não tem um lampejo, dificilmente o Vasco chega ao gol do adversário. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo. Um abraço a todos. Obrigada, Cissão, pelas informações e a gente vai debater, tá? Essa atuação também do lado do Vasco. Na nossa tela tem o Cícero. Tem tido alguma influência ali naquele momento, no momento da cobrança? Acho que não ali, né? Ele falou sobre força, né? Que ele deveria ter colocado um pouco mais de força na cobrança. Acho que o Léo teve muito mérito ali, não teve? Não teve. Em como conseguiu pegar o pênalti. Eu acho que sim. Acho que é melhor dar mérito. A batida poderia ter sido mais forte, poderia ter sido... A gente já viu muitas batidas que não são tão boas que a bola entra, né? E acaba que você passa batido em relação à análise do pênalti, porque a bola entrou. Mas eu acho que aí é uma questão do Gabigol, assim, de... Será que está criando na cabeça dele uma sensação de... Uma insegurança mesmo. Falta de confiança na hora de bater o pênalti e tal. Eu ontem coloco no mérito do Léo Jardim. E aquela situação, se teria adiantado ou não, tal. Você até me mostrou a entrevista do Spindel, né? Falando que a comissão de arbitragem foi até ele, a FERJ, falando que a imagem, para eles, naquela imagem, não era conclusiva. E que eles viram a imagem e ele concordou que não era uma imagem conclusiva, por isso o que aconteceu no campo ficou. A minha sensação é de que adiantou. Mas se a própria direção do Flamengo viu a imagem e falou que não era conclusiva, eu mudei de assunto. Eu não esperava, assim, sério. O Vasco, eu achei boa, de novo, a participação do Emiliano, quando ele fala de coisas que a gente também está pensando aqui. Assim, o Vasco vai precisar se reforçar. O esforço vai dar um ganho muito grande, porque é um jogador muito jovem, que está no pré-olímpico e que vai ter um tempinho de adaptação, mas ele vai encorpar meio. Mas pensa bem, já é um time que não tá sobrando jogador. É um time em montagem, que estava ainda passando uma pré-temporada e tal. E ainda 10 minutos de jogo perde o Jair. Você vai tendo muito problema. Já tinha perdido o Paulinho. Sim, que é mais jogador do mesmo setor. Você vai tendo muitos problemas em um jogo contra o Flamengo. Então, assim, dos males o menor, é evitar um problema. E o Vasco criou muitas situações. Quando o Cícero destaca, né, as chances claras do Vegetti, sim, a bola estava entrando. Talvez o jogo em que mais chegou a ele, né? Sim. De uma maneira... Um jogo difícil, duro, um clássico. Eu acho que ontem foi uma demonstração de... É óbvio que o Flamengo é melhor, gente. O Flamengo então, porque é o melhor elenco na do Brasil. Passada, a gente estava discutindo isso, né? Essa diferença de Cruzeiro e Atlético, que vocês discutiram, e o Cruzeiro venceu, e de Flamengo e Vasco, onde também existe uma diferença, e o Flamengo não conseguiu fazer valer isso, né? Não conseguiu confirmar essa diferença. Eu fiquei com a impressão, assim, de que, principalmente na primeira metade ali, do primeiro tempo, em que o Flamengo ele produz muito por esse lado direito, né, com as associações ali de Arrascaeta, De La Cruz, as coisas acontecendo até de uma forma plástica, bonita, né, do toque de bola, curto, enfim, dessa tabelinha muito próximo à área. E quando isso se concretiza em gol, normalmente a gente avalia como uma jogada bonita, como um golaço, como uma construção característica desse talento individual que passa muito pelo Arrascaeta. Em determinado momento ali, eu acho que faltou realmente não sei se o poder de definição, mas definir mesmo a jogada, ou de forma antecipada, ou até do próprio Payet, quando a bola cai no pé dele por 2 vezes, ele corta e na hora de definir ele perdeu tempo.
Então, acho que o Flamengo ele tem essa característica de um jogo bonito, quando a bola passa por esses jogadores. E é claro que ontem a gente não teve o melhor do Cebolinha, como a gente já viu com o Tite, a gente teve a ausência do Ayrton Lucas, então teve algumas alterações ali que podem ter interferido no desempenho do Flamengo, mas eu acho que esse excesso, talvez, da jogada construída dessa maneira, faltou a definição ali, né? Mais objetivo, em determinado assim. momento. Em determinado momento. Mas eu acho que, quando a gente fala do Vasco, não é que a gente está falando de uma equipe que está sendo forjada para atuar num contra-ataque. Então, assim, se defende e tem esse como ponto forte. Ainda não, porque ainda está passando por essa construção. O Payet, por exemplo, vai ter dificuldade de puxar um contra-ataque. Não vai ser ele que vai puxar um contra-ataque. Mas a maneira como a bola chega para o Verratti, do cruzamento do Piton, quando ele está num bom dia, isso vai refinando mesmo, aí entra o Léo Pereira. Mas Naquela hora de salvar. Aí entra aquela bola que bate no Rossi, que bate no Léo. Então, acho que o Vasco ele teve as oportunidades, elas não aconteceram. E a avaliação, ela ganha um poder maior ainda no pênalti do Gabriel, porque é o que definiu o resultado, né? Não é que foi o pênalti que já estava 1-0 para o Flamengo e ele perdeu. É o pênalti que definiu o resultado. E com 42, 43 minutos do segundo tempo. Ali era uma ducha geladíssima no Vasco, com pouquíssimo tempo para criar alguma situação. Inimaginável. E o vascaíno já tinha isso na cabeça, né? De novo vai acontecer isso, do Vasco perder um gol, perde outro e tal, o E Flamengo aí vai lá você e ganha. questiona o jogador que cometeu o pênalti, Isso. porque, enfim... É que na hora que o Gabigol ele perde o pênalti, eu estava até acompanhando o jogo, a gente assiste com esse olhar mais crítico já do que pode ser o debate, quais personagens a gente pode trazer, né? E aí na hora que o Gabigol, eu estava até assistindo com a irmã da Tamara e ela estava assim para mim, o Gabigol não é quem vai bater, não? Tava o Gerson com a bola. Eu falei, ele vai pegar e vai bater. E eu comecei, Jesus amado. O Gabigol errando é assunto, o Gabigol acertando é assunto. Quando ele perde o pênalti, eu falei assim, ele nunca esteve num momento tão propício para perder o pênalti, para virar assunto negativamente. Porque era aquele momento de o Gabigol voltou, ele marcou no último jogo, ele vai pegar um pênalti no clássico, ele vai fazer o gol. Verdade. Mas quando ele perde, eu falo assim, caramba, realmente a fase do Gabigol não... Parece que nada orna para a coisa funcionar para o cara quando ele já está sendo questionado. Óbvio que o Gabigol pode... Sim, mas o debate seria outro aqui, Seria tá vendo? outro, o Gabigol né? não tá mostrando que Ainda tem é que voltar a ser importante, titular. é um cara exato. decisivo. Tem que renovar o contrato e não sei o quê, ia voltar Porque toda o aquela Tite história. muda a dupla de ataque. Os dois, Ele né? poderia ser até uma resposta. E acho até que o Bruno é um jogador que estica muito, que abre muito, que vai... assim como o Cebolinha, assim, ele faz... A característica é mais ou menos parecida, mas ele tem uma presença de área maior. Aquela bola de cabeça do Cebolinha que ele vai para baixo, a gente já viu o Bruno Henrique fazer gol ali, né? Algumas vezes, inclusive. Mas é isso, né? Assim, a coisa da narrativa, né? O Gabigol poderia ter simplesmente hoje ser o dia dele. Mas foi um gol de pênalti, não sei o quê. Foi um dia dele, De mas novo decidiu o clássico. com a manchete do outro lado. Assim como poderia ter sido o dia seguinte do Yuri Alberto, né? Mas o gol dele, mal a gente fala, porque Passou o Corinthians batido. perdeu de 3-1. E aí você tem o personagem também do Verratti, né? Porque tudo bem, são lances com ele ali, que a bola não entra, e o Emiliano conta que ele tem um problema até físico e que está jogando com 30% da condição. E isso, no meu ponto de vista, ganha uma nova maneira de avaliar o desempenho do atleta. Claro. Sim. Porque a gente falava até aqui, né? Poxa, não, parece que ele não tá tão afinado como estava no ano passado. isso Já não existe tá. uma explicação. Tá com a fissura. E é o que o Emiliano fala. Se não fosse ele, a outra opção que eu teria era o menino lá, o Rayan. Mas aí Tem 17 o anos. Cícero deu uma bronca, falando, o departamento médico do Vasco deveria dar uma explicação. Vocês entendem o Verratti fazer esse sacrifício nesse momento da temporada? Era melhor não fazer isso? Segura? O departamento médico tem que se posicionar? Eu entendo, assim, eu acho que não vou questionar as decisões de um departamento médico, enfim, porque tem toda essa conversa e a definição, normalmente ela não é através de uma única pessoa, né? Tem um debate ali que envolve o jogador. Eu acho que a gente também estaria discutindo se ele não entra e aí o Vasco também não desempenha alguns jogos que conseguiu desempenhar, que não passou necessariamente por ele, mas eu acho que isso evidencia ainda mais essa falta no mercado. Sim, sim. Né? Essa falta de você avaliar com cuidado, com carinho, exatamente essa posição do Vasco. Mas agora vai parar, né? Segundo o Emiliano, é o momento dele se retirar e
e se recuperar. E aí sim a gente vai perceber como que o Vasco vai se moldar através disso. Se ele não tivesse assim a condição, o médico não assinaria essa liberação, né, Marra? Às vezes tem a vontade do jogador Tem também. a vontade, claro, é isso, é essa conversa, né, do E médico. por que parar agora, né? Por que parar agora? Porque era depois do jogo do Flamengo. Isso. Era importante exato. estar É com um todo mundo time, lá. né? Isso. Foi criado um time ali durante a preparação e planejamento. Nesse sentido de, mas se esse jogo eu aguento, depois a gente para, né? O que mostra um comprometimento também do centroavante, né, Mário? Chegou até a ser cogitada a saída dele do Vasco e pelo contrário, né? Ele não só fica como tá ajudando em um momento que não é favorável a ele. E o Cícero Melo já trouxe a informação pra gente também de o Vasco que precisa ir no mercado para buscar aí, não necessariamente alguém talvez com a mesma qualidade que o Verratti mostrou na temporada passada, mas para ter um substituto, alguém que também não exponha um jogador de base que esteja no banco de reservas. E o nome é o Breno Lopes, né? Que o Breno Cícero Lopes. trouxe pra gente, que é um jogador, claro, do Palmeiras, aí, de títulos no Palmeiras, e que onde já existe essa negociação, segundo o Cícero, para ele vestir a camisa do Vasco. Vamos acompanhar isso nas próximas horas também, hein, Mari? Podemos ter então Breno Lopes no Vascão. Bruno, a gente sabe que quando a gente olha aqui para a imagem do Mano... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o clássico entre Vasco e Flamengo. Vasco, que no meio de semana tem mais uma partida pelo Carioca 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.